Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Nacional de Justiça julgou na última semana o caso de um juiz que estabeleceu como regra a renovação de procurações dos advogados em expedição de alvarás na Justiça de Mato Grosso. Vale lembrar que a procuração é o documento que habilita o advogado a praticar atos em nome de seus clientes dentro de um processo judicial. Aqui é um caso interessante porque é saber se o magistrado lá da comarca, então lotado na comarca de Novo São Joaquim, ele, percebendo que havia nos autos procuração com poderes para receber e dar quitação ao advogado, ainda assim, em algumas situações que ele especifica quais sejam, entendendo que havia litigância predatória, utilização indevida, segundo ele, de alguns mecanismos para levantamento de valores, ele condicionou o levantamento à exibição de procuração específica com reconhecimento de firma para poder deferir o alvará. A questão é saber se esse magistrado, Alexandre Serói, descumpriu alguma das regras específicas do ponto de vista disciplinar ou se essa manifestação se circunscreve ao âmbito judicial e jurisdicional. Uma recomendação específica para adequar o comportamento do magistrado, que é o parâmetro legal, né, e que confere à conduta do magistrado um comportamento de acordo com o ordenamento jurídico, tenho certeza de que nos atende muito bem, né? Propor uma orientação e um norte que, digo óbvio, né, que a regra é a confiança na procuração, na fé do advogado, e que a exceção são os casos passíveis de uma medida cautelar. Ouviremos a Ordem dos Advogados do Brasil e o texto que acredito que deva ser, podemos aproveitar, né, conselheiro Márcio, até a Resolução 303, para, como já existe no Conselho da Justiça Federal, estabelecer essa regra clara de que, olha, a procuração que se dispõe e que é prevista na Lei dos Juizados da Fazenda Pública não se destina ao advogado, né? A analogia se aplica em situações excepcionalíssimas, mas que, de regra, aquilo não se aplica ao advogado, mas a terceiros, porque a procuração do advogado ela tem todo um arcabouço legal que dispensa esse tipo de exigência de maneira ordinária. Fiquei também sensibilizada pelas sustentações orais, em especial da OAB, na sentada anterior. Eu acho que foi muito importante o debate, excelente o voto, não só do eminente relator, mas com a complementação trazida e já provocou até a complementação do voto do relator pelo nosso Corregedor Nacional de Justiça. Proclamo o resultado unânime no sentido da negativa de provimento ao recurso administrativo e a determinação da criação de um grupo de trabalho. Eu entendo, pelo menos nesse primeiro momento, que deveria ser um grupo específico com relação ao tema. Não sei se tem entendimento diverso, mas me parece que esse tem uma conotação, né, importante. Desde logo será integrado o grupo pelos conselheiros que aqui têm assento representando a OAB. Falando em Conselho Nacional de Justiça, o CNJ também tornou obrigatória a atuação de advogado ou defensor público para a dissolução da união estável em cartório de registro civil. Acompanhe. Como nós sabemos, a união estável é uma situação de fato. Ela não tem uma documentação oficial específica, por exemplo, uma escritura pública de casamento. Em muitos contextos, precisa desse documento para provar
que essa relação de fato existe. Talvez a mais conhecida seja, por exemplo, no caso de uma partilha de bens na hipótese de falecimento de um dos companheiros. Então, hoje já existe essa segurança, já existe há algum tempo essa segurança, que é a possibilidade de você ter uma escritura pública, ou seja, ir no cartório, no oficial de justiça, com o tabelião, para que você faça uma escritura pública de reconhecimento de união estável. O que acontece agora? Como tem situações exatamente que envolvem interesse, pode ter interesse de menores, partilha de bens, ou seja, situações em que a lei até veda, proíbe que seja feita exclusivamente no cartório, o Corregedor Nacional de Justiça ouve por bem, através de um provimento, alterar e exigir a presença do advogado nessas situações. É mais segurança para aqueles que realmente precisam dessa documentação, a sociedade ganha, isso dá mais credibilidade ainda, junto ao tabelião que já tem o conhecimento jurídico, já tem a sua capacidade, também o profissional da advocacia que defende seu cliente, ou seja, acredito que a medida foi muito importante, não só para a advocacia, mas principalmente para a sociedade. Mudando de assunto, a OAB Nacional tem discutido os principais desafios da advocacia no setor condominial do país. A intenção é nortear os trabalhos e oferecer ainda mais orientação aos advogados que militam nesse setor. Para quem não conhece a Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional, ela vem para auxiliar os advogados e para orientar o mercado como um todo, inclusive aquelas pessoas que podem tirar proveito das orientações para trazer aí uma vida melhor, um relacionamento melhor nos seus condomínios. A OAB, ela, através da comissão especial, ela se reúne com os seus membros, sente quais são as questões que devem ser trabalhadas no mercado e, com isso, ela busca soluções efetivas para todos os condomínios, para aquele morador que está ali com algum problema dentro do condomínio. Então, o morador está com problema, ele vai acionar o síndico vai acionar o advogado, e o advogado muitas vezes vai buscar a orientação através da comissão, como trabalhar, quais são os anseios do advogado na área condominial, quais são os pareceres que estão disponíveis, quais os cursos e, eventualmente, também quando existirem denúncias, situações que estão em desacordo e não conformidade com o Código de Ética ou com as práticas de mercado. Com mais de 500 mil condomínios no Brasil, que movimentam, conforme dados de mercado, 165 bilhões de reais por ano, com certeza a área condominial é um setor que requer atenção de muita gente, de muitas entidades, e a OAB é uma delas. A OAB pode contribuir muito com a formação do profissional que vai labutar, que vai trabalhar na área condominial e que vai estar diretamente ligado às orientações desses condomínios. A partir do pleito apresentado pelo Conselho Federal da OAB, o CNJ decidiu no final do ano passado pelo retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário em todo o país. A ordem acredita que a medida é essencial para promover a democratização do acesso à justiça. Uma nota em apoio ao retorno dos atos judiciais presenciais foi publicada no site da OAB Nacional. A manifestação destaca que audiências virtuais constituem uma ferramenta favorável à qualidade da prestação jurisdicional, desde que sua utilização seja definida pelas partes, com a participação de advogadas e advogados em todas as etapas do processo. Do contrário, ela resultaria em um obstáculo para acesso à justiça àqueles que não têm recursos tecnológicos adequados. Ainda segundo a publicação, a presença física de magistrados nas respectivas comarcas, em quantidade mínima de dias da semana, é uma previsão inserida na Lei Orgânica da Magistratura e sua observância é um dever de todos os magistrados. Por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil ressalta: é inadmissível que o jurisdicionado seja compelido a atuar digitalmente, bem como não tenha a possibilidade de despachar com magistrados presencialmente devido à ausência destes do fórum. Presidentes de seccionais e representantes da OAB Nacional debateram acerca da regulamentação da advocacia dativa nos estados e no Distrito Federal. Questões orçamentárias e critérios para a designação de profissionais também foram abordados. A advocacia dativa é um grande avanço social que já é implementado em vários estados da federação, precisa ser agora
espraiado para todas as unidades. Nós, em Santa Catarina, enquanto presidente da seccional catarinense da Ordem, nós tivemos a satisfação de, em conjunto com o Estado catarinense e o Poder Judiciário, implantar o sistema JG, que é a garantia de inscrição para todo e qualquer advogado catarinense de prestar esse serviço à população carente no Judiciário catarinense. E isso se deu através de um conjunto de esforços entre a OAB e o Poder Público, conjunto de esforços que precisa ser agora implementado nos demais estados da Federação. E é para isso que foi implantada a Coordenação Nacional da Advocacia Dativa, justamente para essa conjugação de esforços do sistema OAB para se dirigir a cada Poder Executivo Estadual, a cada Poder Legislativo Estadual, a cada Poder Judiciário, com o intuito justamente de demonstrar a importância da advocacia dativa e um sistema que tenha a universalidade, ou seja, a capacidade de todo e qualquer advogado se inscrever, que tenha um fundo específico que garanta o pagamento ao final e principalmente transparência para que as nomeações sejam de conhecimento público e principalmente que garanta o direito de todos prestarem esse serviço relevante ao cidadão hipossuficiente. O Colégio de Presidentes, através de seus 27 presidentes seccionais, através da sua diretoria do Conselho Federal, dentro de um amplo debate, tem construído uma regulamentação e mais do que uma regulamentação, a apresentação de um plano nacional para poder ampliar e garantir a advocacia dativa em todo o país. Vamos agora, através do Conselho Federal, fazer uma interlocução junto ao CNJ, também junto aos governos estaduais e assembleias legislativas, demonstrando a importância, os números e índices que demonstram o quanto é eficiente essa alternativa da advocacia dativa para todo o país, garantindo assistência jurídica gratuita aos mais carentes no país. O Brasil ele é continental, ele é composto de vários Brasis, né? A realidade do sul do país é diferente da do norte e do nordeste. Então, nós temos que observar essas diferenças regionais e garantir de norte a sul, cada um dentro da sua peculiaridade, dentro da autonomia das seccionais, mas garantir a advocacia dativa a todo cidadão brasileiro. Como eu disse, os números do IBGE demonstram que 88% da população brasileira ela teria dificuldade e seria um público carente que necessitaria de uma assistência jurídica gratuita disponibilizada pelo Estado, e isso deve ocorrer através de um formato eficiente, um formato já testado e com sucesso, que é a advocacia dativa. A advocacia dativa já é um tema presente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse, um modelo já testado em alguns estados e com muito sucesso. A partir de agora, a pauta se torna nacional. O Conselho Federal entra com força nesse debate e dando condições para as seccionais, para a advocacia de todo o país, poder contribuir para a promoção da advocacia dativa e garantindo o direito constitucional da assistência jurídica gratuita aos mais carentes, de norte a sul do país, de leste a oeste, já que todos nós, brasileiros, temos o direito de termos as nossas garantias constitucionais preservadas igualmente. O Centro de Pesquisas da Associação dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil lançaram um concurso de artigos sobre o Código Civil no país. Quem conta mais é o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Eu vim com uma novidade para todos vocês. A Escola Superior de Advocacia Nacional e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram o concurso nacional de artigos com o tema 20 anos de vigência do Código Civil no Brasil. A ideia é promover o debate e a produção acadêmica sobre a aplicação e interpretação do direito civil. Então, se você é advogado, advogada ou magistrado e magistrada, não percam tempo. As inscrições serão feitas até o dia 30 de junho. Entre os temas estão direito civil e sucessões, família, contrato e obrigações. Os vencedores vão apresentar os trabalhos em evento científico realizado no Superior Tribunal de Justiça. No site da ESA Nacional você fica por dentro de todos os detalhes e do nosso cronograma. Boa sorte! Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí!
Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. O documento institui regras de conduta aplicáveis a todos os integrantes do órgão. O código prevê, entre outros itens, conquistas para a advocacia, como a previsão de igualdade de tratamento entre todos os agentes da Justiça, e fixa ainda regras como a transparência das investigações para advogados e advogadas de investigados. Acompanhe. O colegiado deu uma lição de maturidade, de diálogo, de respeito para com todos os atores da justiça e, em especial, para com a advocacia, de sorte que, de forma unânime, aprovou todos os principais reclamos, todas as principais sugestões oriundas da advocacia brasileira. Nós, enquanto representantes do Conselho Federal da OAB perante o CNMP, colhemos as sugestões no Colégio de Presidentes que aconteceu em Fortaleza no ano passado, levamos essas sugestões ao CNMP e essas sugestões foram acatadas, foram acolhidas, o que demonstra a grande articulação que nós temos conseguido empreender, o grande e bom diálogo que nós temos conseguido fazer com os demais membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Muitos dos casos que aportam até o CNMP hoje em dia são casos de desrespeito para com prerrogativas de outros atores de justiça, a exemplo de magistrados, a exemplo de defensores públicos, a exemplo da advocacia como um todo. Então, a atividade estabelecida nesse novo Código de Ética é muito importante porque ele tem que conhecer e respeitar, porque se ele não respeitar, ele estará sendo, em tese, em curso, em irregularidade e será, eu posso utilizar essa expressão, será um cliente do CNMP, será demandado ou processado perante o CNMP. Então, o que nós queremos não é isso. O que nós queremos é um clima de perfeita harmonia entre a advocacia e o Ministério Público. É isso que nós queremos, que todos possam agir com urbanidade e respeito e que todos possam observar as prerrogativas do outro interlocutor com quem nós trabalhamos no dia a dia da vida forense. A OAB Nacional promoveu no YouTube o 3º Congresso Brasileiro do Direito da Cannabis Medicinal. O evento tem o objetivo de avançar em debates jurídicos considerados urgentes para facilitar e também ampliar o uso de medicamentos à base da planta. Ao longo da programação foram realizados 5 painéis, com discussões sobre legislação, regulação, competências e judicialização da saúde no país. Esse é um tema que pulsa, é um tema que encontra alguma resistência ainda na sociedade, é um tema que ainda não conseguiu superar os dogmas impostos, os dogmas religiosos impostos por parte da sociedade, portanto, há grande resistência ainda no Congresso Nacional, há grande resistência do poder público, mas que seja a ordem mais uma dessas entidades que servirá como palco para o debate e para o avanço da regulamentação do uso medicinal da cannabis. Portanto, a OAB não se furtará de cumprir o seu papel social. E nós, através da Comissão Nacional desses estudos, que está sendo estruturada a partir de hoje, com a participação do Rodrigo e de tantos outros expertos na área, a Ordem estará à frente desse debate como um dos vetores da sociedade civil brasileira, se utilizando da sua representatividade, para que nós possamos avançar desde os estudos, do aprofundamento nos estudos, até a conscientização daqueles que detêm o poder de regulamentar no Brasil, para que nós tenhamos uma vida, possamos proporcionar àqueles que precisam fazer o uso do canabidiol, ter uma vida mais confortável e, muitas vezes, o fim de suas vidas menos dolorosos. Esse é o papel que a Ordem se incumbirá em cumprir. Apesar da vasta literatura médica a respeito da efetividade da cannabis, apenas em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária passou a permitir a importação de medicamentos à base de canabidiol em caráter excepcional por meio da prescrição de um médico. Desde então,
já foram concedidas aproximadamente 158 mil autorizações, quase 80 mil apenas em 2022, com prescrição para tratamento de enfermidades como Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, autismo e epilepsia. Em 2016, a Anvisa aprovou o primeiro registro no Brasil de um medicamento à base de cannabis. Os advogados e advogadas militantes na área de saúde sabem que, na jurisprudência brasileira, este é um tema particularmente incerto. Os jurisdicionados sofrem historicamente com a loteria judicial e espero que o STJ traga segurança jurídica para o tema, e é a partir de eventos como esse que se constrói a jurisprudência brasileira. Em primeiro e segundo graus, a depender da vara ou do tribunal, a pessoa ficava sujeita a uma ou outra decisão, principalmente a falta de regulamentação legal e a jurisprudência vinculante a respeito. Em junho de 2022, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça foi favorável, de forma unânime, a casos de pacientes que alegam um alto custo da importação como entrave para continuar o tratamento da enfermidade, como transtorno de ansiedade e insônia, sequelas do câncer e ansiedade generalizada. Com isso, a decisão abre precedente para casos semelhantes, além de conferir segurança jurídica. Aos poucos, portanto, a cannabis medicinal vem ganhando respaldo jurídico, a partir do embasamento científico. E o título do evento, ou o mote do evento, vem muito a calhar. A discussão sobre a cannabis medicinal não é um tema para o futuro, é um tema para o presente. Acomodação não é palavra que consta do nosso dicionário. Medo de parecer impopular perante a opinião publicada também não faz parte do nosso dicionário. E é por isso que nós estamos aqui. O hoje exige de nós enfrentarmos os preconceitos. O hoje exige de nós enfrentarmos a desinformação. O hoje exige de nós dizer não às pessoas que não cuidam das outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E não é sem razão que essa sessão é aberta pelo nosso diretor tesoureiro, porque ele é o diretor do Tesouro Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E é o nosso tesouro maior, cuidar da sociedade como nós cuidamos de nós mesmos. Esse evento significa que o hoje antecipará o amanhã daqueles que não querem um mundo mais justo, mais fraterno e igualitário. Por isso, o orgulho de estar aqui participando deste evento, tocando saberes, aprendendo, contribuindo para que as pessoas saibam que esse tema é, sobretudo, vida. E vida não se pode negociar. Vida se protege. E não para por aí. A OAB Nacional também realizou o 2º encontro de Direito Ambiental Tributário. Com 7 painéis, o evento tratou de eventuais impactos ao meio ambiente a partir de alterações projetadas no sistema de tributos brasileiro. Primeiro, dizer, há uma necessidade de uma reforma tributária? Sem dar spoiler, a gente já dá uma resposta afirmativa e, por óbvio, vai já, no caso, fundamentar o porquê dessa necessidade, mas é o primeiro tópico, é o primeiro item que eu gostaria de, no caso, percorrer com vocês. Na sequência, eu vou também, de uma maneira rápida, trazer as principais propostas que estão já colocadas para debate no âmbito do Congresso Nacional. O professor Fiorilo, inclusive, já fez aí uma introdução nesse tema e a gente, então, vai dizer o que está à mesa, né, para debate de uma reforma tributária. No terceiro item, eu pretendo realmente trazer os desafios, né? O que é que, na realidade, tem que ser vencido para que essa reforma tributária venha a sair efetivamente do papel, venha a ser aprovada e venha a fazer parte da comunidade brasileira como um todo. E, por fim, por óbvio, até em homenagem aqui ao direito ambiental tributário, usando a nomenclatura que eu aprendi aí com o professor Fiorilo, direito tributário ambiental, não, direito ambiental tributário, não é? Aí o meio ambiente, essa procura pela preservação do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, como ele defende tão bem na sua obra, direito ambiental tributário. Então, o ambiente vem primeiro, o meio ambiente está aí, no caso, para, digamos assim,
trazer os parâmetros para o direito tributário ajudar nessa questão tão importante que é o meio ambiente. Então, por último, a gente vai dedicar este tópico final para a questão do direito ambiental tributário e tópicos de reforma no que diz respeito a essa temática tão relevante. Um primeiro ponto que eu quero deixar bem marcado, quero deixar bem apontado, é que quando se fala em matéria tributária, a gente fala efetivamente de um tema que a maioria esmagadora da atividade econômica detesta. Então, quem advoga na área tributária seguramente advoga no sentido de obedecer à lei, mas pagando o valor sempre menor possível. Seria de uma hipocrisia fantástica, de um cinismo total dizer que o sistema econômico adora pagar tributo. Isso seria verdadeiramente ridículo. Portanto, nós, quando se fala em direito tributário, sempre a ordem econômica se opõe. Eu ensino direito tributário ambiental, ou seja, somos essencialmente tributaristas, e o que percebemos nessa alteração, nessa mudança do mundo? Estamos numa transição relevante da humanidade, uma transição planetária. Nós estamos falando agora, o nosso assunto agora é muito amplo. Eu não estou mais falando do município, eu não estou falando do Estado, de um Estado brasileiro específico, eu não estou falando nem da União, eu estou falando do planeta Terra. E essa percepção global, e já tem um termo interessante, o glocal, do global ao local, que vamos utilizando, é muito importante nesse debate. Daí eu já parabenizo a OAB Nacional, quando nos convido aqui, simultaneamente, o colega da Espanha, falando exatamente os mesmos problemas que enfrentamos. Precisamos nos escutar no mundo. E já aqui, eu já venho aqui com a primeira observação. Quando eu falo em reforma tributária, não é um problema do Brasil. A gente precisa entender isso e entender o nosso contexto nesse planeta. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e também do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima semana.